Eu morava em Belém, no bairro do Jurunas, na Passagem Fátima, estudava no colégio Arthur Porto e tinha por volta de 10 anos de idade quando eu entrei numa loja e me deparei com essa imagem aqui, olha. Fiquei de frente com esses brinquedos aqui. Quando eu vi esses brinquedos aqui, eu fiquei doidinho. E eu botei na minha cabeça assim, porra, eu vou comprar um desse aqui. E eu era um moleque virado, vindo do interior para a cidade. O que eu fazia lá? Eu trabalhava no açougue, eu fazia favores para as donas de casa que moravam lá na rua de casa, elas mandavam eu fazer compra no supermercado, eu ia comprar, eu ia na feira e elas me davam o troco. O cara do açougue também me pagava uma pontinha lá. E lá perto de onde eu morava tinha um cara que criava porco. E lá no açougue onde eu trabalhava, eu juntava todas aquelas peles, aquelas gorduras que os caras limpavam da carne e levava para ele. Chegava lá, eu fervia essas gorduras dentro de um tacho grande. Depois eu cortava tudinho em cima de um cepo e botava o farelo dentro daquela água com gordura quente, misturava e ia derramando dentro dos coxos dos porcos. Eu lavava o chiqueiro, deixava tudo limpinho e botava comida para os porcos. Eu fazia isso 2 vezes por semana e esse cara me pagava. E todo esse dinheiro eu ia juntando com o pensamento de comprar a carretinha. E esse brinquedo, essa carretinha aqui, ela custava mais ou menos, se fosse dinheiro de hoje, R$900 mais ou menos, a R$1.000. Era um dinheiro alto na época. Eu lembro mais ou menos 1 ano juntando dinheiro. E o que foi que eu fiz mais para mim conseguir juntar esse dinheiro? Eu estudava no colégio Arthur Porto e bem na frente desse colégio tinha um cara que vendia bombons lá. E aí um dia de tarde eu saí e comprei um bombom dele, um bombons que o nome era Bombons do Fofão. Eu perguntei quanto é um bombom desse. Ele disse é 1 cruzeiro. Aí eu puxei e paguei e vim comendo. E aí um dia eu entrei numa loja de bombons também. Aí o nome da loja era A Casa do Caramelo. E eu vi a caixa do bombons que eu tinha comprado por 1 cruzeiro lá. Eu vi que vinha 20 unidades e a caixa custava por volta de 8 cruzeiros mais ou menos. E aí imediatamente eu fiz o cálculo de que eu comprei aquele bombons por 1 cruzeiro e esse cara compra por 8, ele ganha 12. Aí veio a ideia de eu vender bombons também lá na frente de casa. Aí eu fui para lá, ajeitei uma banquinha. Esse foi o meu primeiro negócio que eu botei na minha vida, por conta própria. Ajeitei uma banquinha bonitinha, com aquelas tábuas de caixa de tomate, separei, fiz aqueles vãozinhos, tudo separadinho. E fui lá na Casa dos Caramelos e eu lembro benzinho dos números. Eu comprei 16 cruzeiros de bombons, eu comprei uma caixa de chiclete, um pacote de menta e um pacote desse bombons do Fofão. E eu coloquei lá nessa banquinha na frente de casa um domingo à tarde. Nesse mesmo dia eu fui para 72 cruzeiros. Eu faturei 72 cruzeiros. E aí todo final de semana eu fazia essa venda. Eu comprava os bombons e botava na frente de casa para vender lá. Quando foi mais ou menos com menos de 1 ano, eu tava com esse valor da carretinha para mim comprar essa carretinha lá. E toda vez que eu passava lá nessa loja, eu entrava lá para ver se ainda tava lá. E aí nesse dia que eu inteirei esse dinheiro, eu levei esse dinheiro no coche. Short de elástico, dinheiro no cós aqui na frente. Aí eu cheguei lá e falei pro vendedor assim: eu quero comprar esse carrinho aqui, ó. Aí o cara olhou pra mim, eu era um garoto, por volta de 10 anos mais ou menos, ele olhou pra mim e disse assim: tu tem dinheiro, moleque? Aí eu levantei minha camisa e puxei o dinheiro do cós assim: eu tenho, tá aqui, ó, pode conferir. Aí olha o bolo de dinheiro. Aí o cara... Eu me lembro que era mais ou menos isso, uns 900 mais ou menos, 900 cruzeiros, vamos supor. Aí o cara conferiu, tava certinho, eu tinha levado o valor certinho. Aí ele puxou, subiu lá em cima, pegou a carretinha zerada na caixa e me deu. Aí eu botei no ombro, ela era grande assim, ó. Eu botei no ombro e saí de lá daquela loja tão feliz, tão alegre com aquela conquista. E eu fiz tudo isso sem ninguém saber que eu tava com esse plano de comprar essa carretinha. Quando eu cheguei lá na casa que eu morava, a mulher me questionou quem tinha me dado aquele brinquedo, quem tinha comprado para mim. Eu disse que foi eu que comprei, ela não acreditou, porque era um valor um pouco alto para mim na época. E eu disse que eu tinha guardado esse dinheiro durante todo aquele tempo. Todos os favores que eu fazia, ela mesma me dava dinheiro às vezes, quando ela mandava ir no supermercado, que sobrava, ela me dava. Eu ia guardando, não gastava nem um centavo, até que eu inteirei. E aí ela acreditou em mim que eu tinha comprado, por causa que ela mesma me dava dinheiro. Eu disse, todo o dinheiro que eu peguei durante todo esse tempo, eu fui guardando dentro daquele cachorro ali. E aí ela acreditou em mim. E olha esse relato que eu vi na internet aqui, olha. Eu deduzo que Júlio, assim como muitos garotos sortudos,
sortudos da época que tiveram a sorte de ganhar um presente desse, que é um caminhão Elka, brincaram e foram muito felizes, mesmo sendo um brinquedo que não era controle remoto. Como eu vinha para cá para Bujaru todo ano passar as férias, um ano eu trouxe esse brinquedo para me brincar aqui. E quando foi na minha ida, não sei como foi que aconteceu isso, eu esqueci a minha carretinha aqui na casa dos meus pais. E ela ficou aí na casa dos meus pais. E quando eu cheguei lá em Belém que eu lembrei da carretinha e poxa, e eu só ia voltar com um ano depois. E quando foi no outro ano que eu voltei, a primeira coisa que eu perguntei para minha mãe, com meus irmãos, foi: cadê a carretinha que eu deixei naquela vez, nas férias passadas que eu vim? E não existia mais lá, eles tinham dado o fim. E eu perdi essa carretinha. Nunca mais eu vi ela. E eu estou compartilhando com você essa parte da minha vida que eu vivi em Belém, no ano de 89 para 90, por aí mais ou menos, essa época.